Shalom! Neste vídeo vamos refletir sobre o fantástico encontro de Jesus com a mulher samaritana no Poço de Jacó, narrado exclusivamente no Evangelho de João, repleto de simbolismo e ensinamentos profundos. Este encontro nos convida a uma profunda reflexão sobre fé, amor, preconceito e a verdadeira adoração a Deus. Logo no início, nos deparamos com a tensão entre judeus e samaritanos. A mulher, por ser samaritana, se surpreende com a iniciativa de Jesus, um judeu, em pedir-lhe água. Essa atitude de Jesus transcende as barreiras religiosas e culturais da época, demonstrando seu amor incondicional por todos, sem distinção. Jesus oferece a ela a água viva, que sacia a sede para sempre, simbolizando a vida eterna e a salvação que só Ele pode proporcionar. Ao discutir a adoração a Deus, Jesus vai além das tradições e rituais religiosos da época. Ele afirma que a verdadeira adoração deve ser feita em espírito e verdade, ou seja, com um coração sincero e autêntico, reconhecendo Deus como Pai e buscando-o de todo o ser. Vamos ao texto para ver os belos detalhes. Mas antes, dê uma força para essa evangelizadora que está se dedicando para ajudá-los a conhecer os textos bíblicos e assim conhecer ao Senhor. Curtindo o vídeo, deixando seu comentário e compartilhando. Assim, vocês estão evangelizando junto comigo. Obrigada! Agora abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 ao 26. Vamos lendo e refletindo. Versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, os fariseus que já estavam de olho em João Batista, porque ele estava batizando, ou seja, realizando um rito fora do templo e ganhando muitos adeptos, agora ficam sabendo que Jesus também faz o mesmo. Versículo 2. Ainda que, de fato, Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e retornou à Galileia. Encontramos aqui uma evidência da presença de vários autores na redação final do Evangelho de João. Talvez o redator final temesse que os adeptos do Batista usassem o batizar de Jesus como um argumento que ele era apenas um imitador do Batista. Por isso, detalha que não era Jesus de fato que batizava, mas seus discípulos. O fato de os fariseus voltarem a sua atenção agora para Jesus demonstra a provável prisão de João Batista. Jesus, para evitar uma possível prisão, volta para a Galileia e inicia seu ministério, que não será mais o batismo, mas os ensinamentos, ações e milagres, chamados no Evangelho de João de sinais. Versículo 4. Era preciso passar pela Samaria. Esta não é uma necessidade geográfica, porque, embora a rota principal da Judeia para a Galileia fosse através da Samaria, se Jesus estava no Vale do Jordão, poderia facilmente ter ido rumo ao norte através do vale e então subir para a Galileia, evitando a Samaria. Porém, a expressão da necessidade significa que estava no plano de Deus que Jesus passasse pela Samaria e levasse a salvação a eles, que eram considerados como os mais distantes do verdadeiro culto. A mulher da Samaria pertence a um grupo estrangeiro em relação a Israel, constituído de uma população mista, considerada bastarda. O evangelista tece uma história rica em simbolismo para mostrar que até mesmo o povo infiel, que abandonou ao Senhor para adorar outros ídolos, Jesus, que é o Messias, se propõe a ser o esposo daquele povo também. Jesus não vai perder nenhum dos que o Pai lhe confiou. Versículo 5. Chegou, então, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da região que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Fonte ou poço, desde o Antigo Testamento, é um lugar de encontros que suscitaram belas experiências de comunhão amorosa, como a de Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, Moisés e Zípora. Jesus, cansado da viagem ao meio-dia, que equivale à hora sexta, chega e senta-se sobre o poço, ou fonte. Esta hora pode recordar a hora da cruz, a hora fundamental da plena revelação,
a que tende toda a vida de Cristo. Versículo 7. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Ela é o oposto de Nicodemos, que era homem, chefe dos judeus, fariseu. Ela é mulher, samaritana e de vida discutível. Tudo sugeria diversidade recíproca, pluralismo, diferenças, contrastes. Como os discípulos foram à cidade comprar alimento, Jesus e a mulher ficaram a sós para dialogar. Este pedido pode ser visto em conexão com o cansaço, fome e sede de Jesus durante a sua viagem. Porém, em conexão com alguns outros textos do quarto evangelho, a sede de Jesus pode ser entendida também como uma expressão da sua sede pela salvação da humanidade. A sede de Jesus é o seu desejo de nos ver seguindo o seu caminho. Jesus aparece na narrativa como um ser humano que experimenta o cansaço, a fome e a sede. Mas as carências físicas têm também o seu lado espiritual, como ele vai esclarecer nos próximos versículos. Versículo 9. Diz-lhe então a samaritana: "Como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana?" Os judeus com efeitos não se dão com os samaritanos. A samaritana se surpreende com o pedido de Jesus. Afinal, segundo o costume da época, não era esperado que judeus e samaritanos tivessem um bom relacionamento. Os judeus não passavam pela Samaria, muito menos falavam com um samaritano ou samaritana. Existe um contexto histórico entre os samaritanos e judeus. Os samaritanos são descendentes de dois grupos. Grupo A: remanescentes dos israelitas nativos que não foram deportados na queda do Reino do Norte em 722 a.C. O grupo B: colonos estrangeiros trazidos da Babilônia e de outras regiões pelos conquistadores assírios de Samaria. Portanto, havia oposição teológica entre estes da região norte e os judeus do sul, devido a uma recusa samaritana ao culto em Jerusalém. Isso foi agravado ainda mais no período pós-exílio da Babilônia, quando os samaritanos puseram obstáculos no caminho da restauração judaica de Jerusalém. E ficou ainda mais grave quando, em 128 a.C., o sumo sacerdote judeu queimou o templo samaritano sobre o Garizim. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva." Naquele momento, a samaritana ainda não fazia ideia de quem é aquele homem que estava lhe pedindo água. O dom de Deus, alguns comentaristas entendem como sendo o próprio Jesus que nos traz a salvação. O evangelista João gosta de recorrer a esses mal-entendidos para revelar algo maior. É uma característica do autor. A mulher vai entender que Jesus está falando de uma água corrente, que é melhor do que uma água parada de uma cisterna. Mas o que Jesus está falando é que agora ele é a fonte, e que a fonte de Jacó se torna apenas uma mera cisterna. Portanto, com esse mal-entendido, o autor mostra a passagem da água como um elemento material para o seu significado simbólico, ou seja, o Espírito Santo. Torna-se um encontro entre a necessidade humana e a gratuidade de Deus. Versículo 11. Ela lhe disse: "Senhor, nem sequer tens uma vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva?" Ela fica admirada porque Jesus não tem nenhuma vasilha. O poço é profundo. Como ele vai conseguir tirar água corrente? Por agora, há uma série de questões que fogem à compreensão. Ela ainda não conhece outra água, a não ser aquela do poço. Por estar no início do encontro, há mais perguntas do que percepções. Esse de onde é importante no Evangelho de João. Em Caná, os serventes sabiam de onde viera o vinho bom, pois tinham feito tudo o que Jesus lhe dissera. Nicodemos não sabia de onde vinha o vento, tampouco lhe seria possível nascer do Espírito, sem conhecer Jesus. Agora é a samaritana a indignar de onde pode vir a água viva.
Na tradição bíblica, o simbolismo da água é muito rica. Além de restaurar, purificar, produzir frutos, faz lembrar o Espírito de Deus. Simboliza também a salvação. O próprio Deus é apresentado como fonte de água viva. Versículo 12. És, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Este é um perfeito exemplo da ironia joanina, pois a mulher inconscientemente está dizendo a verdade. Versículo 13. Jesus lhe respondeu: Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Jesus é maior do que Jacó, que deu água, ou seja, elemento físico a seus filhos e animais. Jesus é aquele que vai dar a água, que simboliza o Espírito Santo, e assim realizar plenamente a vida do homem, colocando-o em comunhão com Deus. A água viva é o Espírito Santo, que todos os que creem recebem. Jesus é aquele que vem derramar sobre nós a fonte do Espírito Santo, desde já até a eternidade. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Até agora, o diálogo não trouxe muito progresso. Jesus só conseguirá romper o mal-entendido da mulher passando para um tema radicalmente novo, que determinará o momento do diálogo seguinte. Mas ela, assim como nós, vamos descobrindo que, para receber da nova água ou vida, é preciso tomar consciência dos próprios descaminhos, das infidelidades e dos pecados. Versículo 16. Jesus disse: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Falastes bem, não tenho marido, pois tivesses 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falastes a verdade. Essa mulher da Samaria é a imagem da humanidade que se afastou de Deus, prostituindo-se com ídolos. Os 5 maridos referem-se provavelmente aos 5 templos construídos em Samaria e suas divindades. O 6º pode indicar a adoração ilegítima a Adonai, praticada pelos samaritanos no Monte Garizim. No Antigo Testamento, a aliança com Deus é, muitas vezes, simbolizada pelo casamento. Assim, os maridos podem representar aspectos desviados, ou seja, a idolatria praticada pelos samaritanos a outras divindades. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. A mulher de Samaria reconheceu Jesus como um profeta. Vamos nos lembrar que primeiro ela chama de judeu, depois de Senhor, e agora ela o chama de profeta. É um crescente, um movimento bonito que acontece até o final deste bloco de texto. Diante da atitude acolhedora de Jesus, que não condenou os seus erros e erros do povo, já que esta mulher representa o povo samaritano, ela se sente encorajada a abordar o tema sobre o local correto do culto, onde Deus poderia ser encontrado, no Monte Garizim ou no Templo de Jerusalém. Versículo 21. Jesus lhe disse: Crê, mulher, vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus inesperadamente resolve a questão, anunciando que uma mudança de época chegou. Jesus exclui qualquer lugar material, seja o monte que simboliza a natureza ou o templo, que simboliza a estrutura religiosa, e indica como o único caminho possível de acesso a Deus, o Espírito e a verdade. Para Jesus, é fundamental dar um novo passo. Deus recebe um novo nome, Pai. É esta a razão pelo qual encontrá-lo não depende de lugar ou formato de culto. O que conta é que sejamos adoradores do Pai, em espírito e verdade. A salvação vem através dos judeus, que é Jesus. Afinal, Deus está cumprindo a promessa a Abraão, que
que abençoaria todas as nações a partir dele. Versículo 23. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Jesus claramente diz que, a partir da hora da sua glorificação, ou seja, a sua morte em cruz, ressurreição e ascensão, derramará o Espírito Santo sobre nós. A adoração ao Pai vai acontecer a nível de espírito. Hoje podemos entrar na presença de Deus e o adorar em qualquer hora ou lugar. Este é um maravilhoso presente que recebemos na nova aliança, a possibilidade de entrar na presença de Deus a qualquer hora e lugar, diferente do que acontecia no Antigo Testamento, ao qual apenas o sumo sacerdote podia adentrar o Santo dos Santos uma vez por ano. Versículo 24. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Adorá-lo em espírito e verdade é aquela intimidade que devemos ter com o Pai em nossas orações, no dia a dia, seja em nossa casa, quarto, a todos os momentos. Versículo 25. A mulher lhe disse: sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Os samaritanos, diferente dos judeus, não esperavam um Messias no sentido de um rei ungido da casa davídica, ou seja, da linhagem do rei Davi. Esperavam um profeta semelhante a Moisés. Versículo 26. Disse-lhe Jesus: sou eu que falo contigo. Jesus a surpreende dizendo: sou eu. Chega aqui o ápice daquele encontro. Ela até então falava do Messias, agora fala diretamente com ele em pessoa. O que antes era esperança mal definida, agora é presença, é pessoa encontrada. Jesus é aquele que rompe as barreiras e se revela a todos. A mensagem central desta passagem é que a salvação é para todos, inclusive os infiéis. Esse encontro de Jesus com a samaritana é exemplo perfeito da maneira como ele se faz conhecer de forma progressiva, assim como acontece na iniciação à vida cristã. Lentamente, a mulher vai descobrindo quem é Jesus. No início do diálogo, ele era simplesmente um judeu. Depois o chama de Senhor. Depois ela descobre que ele é um profeta. Quando lhe diz que precisamos adorar Deus em espírito e verdade, o próprio Jesus revela que é o Messias. No final do encontro, os samaritanos o reconhecem como Salvador. Portanto, o encontro de Jesus com a mulher samaritana é um convite à transformação individual e social. Ao nos abrirmos para a mensagem de amor e salvação de Jesus, podemos romper barreiras, transcender preconceitos e construir um mundo mais justo e fraterno. A água viva, oferecida por Jesus, está disponível para todos que a desejam. Basta pedir com fé e um coração aberto. A água viva, que sacia a sede para sempre, simboliza a vida eterna e a salvação que só Jesus pode nos proporcionar. Amém? Vamos a uma atividade para fixar o conteúdo aprendido. Qual o pedido que Jesus faz à mulher samaritana? Letra A. Ele pede comida. Letra B. Que ela o ajude a carregar suas coisas. Letra C. Ele pede água para beber. Letra C. Ele pede água para beber. Qual a resposta inicial da mulher samaritana ao pedido de Jesus? Letra A. Ela fica surpresa e recusa-se a ajudá-lo. Letra B. Ela o questiona sobre o fato de ele ser judeu e pedir água a uma samaritana. Letra C. Ela o ignora e vai embora. Letra B. Ela o questiona sobre o fato de ele ser um judeu e pedir água a uma samaritana. A água viva que sacia a sede para sempre simboliza o quê? Letra A. Simboliza o Espírito Santo e a vida eterna que só Jesus pode nos proporcionar. Letra B. Simboliza a água corrente de um rio que só ele conhece. Letra C. Simboliza que a alma não vai ter necessidade de tomar água. Letra A. Simboliza o Espírito Santo e a vida eterna que só Jesus pode nos proporcionar. Qual é a mensagem central desta passagem? Letra A. Que a salvação é só para os samaritanos. Letra B.
A salvação é para todos, inclusive os infiéis. Letra C, que a salvação é só para os judeus. Letra B, a salvação é para todos, inclusive os infiéis. Quer turbinar sua catequese com conteúdo incrível e gratuito? Então, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E tem mais! Visite o site Voz Conhecer e descubra ainda mais recursos criativos para a sua catequese. Compartilhe esse vídeo com seus colegas catequistas para que eles também possam se beneficiar desse material incrível. Siga o Instagram @Voz Conhecer para mais conteúdos inspiradores. Os links estão na descrição do vídeo. Juntos, podemos fazer da catequese uma experiência transformadora para as crianças. Paz e bem!